Graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais um vídeo, né? Dessa série Teologia Paulina. Tinha um bom tempo que a gente não fazia e estamos retornando agora com a aula de número 42. Já estamos há alguns anos aí fazendo essa série, né? Sugiro que você comece do começo, né? Que você veja também as primeiras aulas. Hoje é a aula 42. Nós vamos falar sobre a lei, né? O que Paulo pensava sobre a lei. E nós estamos aí usando essa obra aqui de referência, a Teologia do Apóstolo Paulo, do Jimmy Dunn, da editora Paulus. Um livro muito profundo, né? Extremamente teológico, alto nível. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Posto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo, dê uma olhadinha aí no nosso canal, na playlist, tem muitas outras séries de vídeos, né? Temos a Teologia Pentecostal, tem outra série de vídeos falando sobre a história da teologia, história da filosofia cristã. Temos também uma série de vídeos com 15 aulas, né, onde a gente traz um panorama de todos os 27 livros do Novo Testamento. Muito legal. E estamos aí dando prosseguimento. Se inscreva se você não é inscrito no nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí para outras pessoas que não conhecem, né, o nosso canal ainda. E uma das maneiras de você nos ajudar fazendo isso, compartilhando, dando seu like, divulgando o nosso canal. Outra maneira é você se tornar nosso apoiador. Aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, tá bom? Se você deseja se tornar nosso apoiador, a partir de R$10 por mês, se você fizer isso, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debate teológico, discussões, nada disso, mas um grupo onde você vai encontrar ali, tem até católico, tem até teólogo católico, protestantes, calvinistas, arminianos, todos ali convivendo aí de maneira pacífica, apenas divulgando os lançamentos teológicos, as obras teológicas, tá certo? E se você quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, basta você se tornar nosso apoiador, é só clicar aqui no link, tá certo? Vamos seguir então aqui, ó. Para quem tem a obra e quiser me acompanhar, começa aqui na página 166, lá embaixo, no último parágrafo, a lei. Diz assim o Jimmy Dunn, ou Jimmy Dunn para alguns. Assim, pois, segundo a análise de Paulo, a humanidade vive a sua vida a serviço do pecado que paga com o salário da morte. Está em Romanos 6:23. Ou, mudando a metáfora, o pecado é a aranha que consegue prender a humanidade na teia da morte. Ou ainda, retomando a viva metáfora de 1 Coríntios 15:56, o pecado é o aguilhão que provoca a humanidade para uma frenética tarantela que só pode terminar na morte. Mas não há outro agente envolvido, outro parceiro na dança da morte. A substância atraente ou isca que leva um inseto a cair na armadilha? Eu não conheci, diz Paulo, eu não conheci o pecado senão através da lei. Ele diz isso em Romanos 7:7. Sem a lei, o pecado está morto, e na ausência da lei, outrora eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado tomou vida e eu morri. Romanos 7, verso 8 a 10. Então, nessa primeira percepção, né, a gente deve concordar com o Jimmy Dunn, porque está citando os textos bíblicos aqui, dizendo que Paulo, ao mesmo tempo, entendia que a lei era útil, ela não era inútil, ao mesmo tempo que Paulo entendia que a lei serviu de aio, né, que é a tradução em português, aio, pai, dagogos, condutor, né, para nos conduzir a Cristo, ao mesmo tempo que a lei, né, nos fazia nos aproximar de Deus, só que agora, vivendo a graça de Jesus Cristo, ele vai ao mesmo tempo dizer, né, essa mesma lei que serviu de aio, que era o que tinha para o momento, para nos conduzir a Deus, essa mesma lei me despertava o pecado em mim, despertava o desejo de fazer o que é proibido, né? A lei diz, não faça isso, né? Se refere, obviamente, à lei mosaica. E isso despertava em mim, né, o desejo, né, pelo proibido, aquilo que a carne deseja fazer. E não se engane, a gente diz assim, nós não vivemos mais a lei de Moisés. Ok, nós vivemos a lei do Espírito. Paulo vai entender agora que nós vivemos uma lei, né, temos a capacidade de cumprir com a vontade de Cristo, e isso com ajuda sobrenatural, com ajuda espiritual. Mas é óbvio que dentro dessa concepção de vivermos na lei do Espírito, servindo a Cristo, é óbvio que existem coisas, mesmo na graça, mesmo servindo a Jesus, existem coisas que continuam sendo proibidas. Ou o adultério
passou a ser permitido depois da graça? Com o advento de Cristo, da nova aliança? Não. O Antigo Testamento, a lei mosaica dizia, não adulterarás. E pode agora, na graça, na nova aliança em Cristo Jesus? Não, continua mesmo. Não adulterarás. Nós não podemos ceder a esse pecado, dentre outros, né? Então, note, isso parece-me que a percepção de Paulo agora é que eu não devo continuar roubando, eu não posso matar, assim como no AT, na antiga aliança, eu não posso adulterar, os preceitos continuam, só que com a nova percepção, que eu tenho agora a ajuda do Espírito Santo, que agora eu vivo debaixo de uma lei maior, que é a lei do Espírito e da vida. Ou seja, ele entende que essa união mística com Jesus Cristo nos dá um novo poder para vencer o pecado, poder para viver a vida de santidade, né? E diz mais aqui de Midal. Igualmente, em outras passagens notáveis, Paulo indica que o pecado e a morte encontram um parceiro na lei, parecendo a lei ser um poder que forma terrível triunvirato contra os outros dois. Abre aspas aqui. A lei interveio para que avultasse a falta. O pecado avultou e imperou na morte. Romanos 5, versos 20 e 21. Ou seja, com a lei, né, o indivíduo, ele sabia, né, que não pode praticar determinadas coisas. Só que o desejo, né, pelo proibido cede o pecado, e o pecado, né, ele serve de aguilhão, né, para a morte espiritual. E aqui morte aqui tem vários sentidos, né? Morte no sentido da pessoa não ter comunhão com Deus, estar distanciada do Senhor. Morte eterna, né? A pessoa partindo separada de Cristo desta vida, ela vai experimentar a segunda morte, né? Mas a princípio Paulo está falando aqui sobre a morte espiritual de um indivíduo que não tem a vida de Cristo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, dentro desse contexto aqui que ele cita aqui, 1 Coríntios 15, 56, Paulo, ao mesmo tempo que entendia que a lei teve sua função, sua utilidade, ao mesmo tempo ele entendia que a lei ela tinha um poder para despertar no indivíduo o desejo do pecado. Não faça isso. É claro, né? Isso não quer dizer que nós não podíamos ou nós não podemos pecar ignorantemente. Como assim? Vamos supor que o indivíduo nascesse numa região e não tivesse nenhum conhecimento da lei. E isso não significa que ele não pudesse pecar, usando aqui novamente o pecado do adultério como exemplo, ele não pudesse cometer adultério, só porque ele não conhecia a lei. Não é isso que Paulo quer dizer. O sujeito praticava o pecado ignorantemente. Porém, Paulo está dizendo que a força do pecado vai ser a lei, porque a lei vai dizer, olha, você não pode adulterar. E se o indivíduo tinha uma inclinação para isso, ele passa a ter, né, um maior despertamento. Olha que curioso, né? Para cair nesse pecado, já que a lei diz, não faça isso. Era essa a percepção que ele tinha, embora ele não tivesse considerado a lei inútil, não é isso. E é uma das razões pelas quais rabinos entendem que Paulo foi um herege, né? Foi um herege, no caso, apostatando do judaísmo, né? Se tornando cristão. De me dar o diz mais aqui. Uma passagem reúne todos os elementos que se juntam para derrubar a humanidade. Ele abre aspas aqui, citando Romanos 7,5. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que operam através da lei agiram no que somos e fazemos, para que produzíssemos frutos para a morte. Veja, quando nós estávamos na carne, quando nós não andávamos no Espírito, Paulo ele faz essa distinção. Não conhecer a graça, não viver em Cristo, era andar na carne, era tão somente ser regido pela lei, e essa lei instigando mais ainda o pecado, é a força do pecado, né? Nós produzimos frutos para a morte, as nossas obras eram regidas pela nossa carne, e nós só tínhamos o conhecimento de que a lei dizia, não faça isso, mas a gente não estava dando nem a mínima. Ou seja, ele vai desenvolver isso, ele está falando aqui, Romanos 7,5.
Aí ele vai desenvolver, Romanos capítulo 8, a ideia de que nessa nova aliança em Cristo Jesus, nós não andamos mais na carne, andamos no Espírito. Então, para Paulo, ter comunhão mística com Cristo, andar no Espírito, portanto, significa não mais ser regido, né, pela lei, que ao invés de ajudar, enxergava mais, era a força do pecado. Então agora andar no Espírito, andar em Cristo Jesus, é ser guiado pela lei do Espírito da vida, e não mais ser escravo do pecado. Então Paulo vai desenvolver muito bem isso, né? Principalmente ali nos 3 capítulos, né? Romanos 6, 7 e 8. Diz mais aqui, observemos que Paulo reconhece a lógica do seu argumento, propondo a ele mesmo a pergunta: que diremos então? Que a lei é pecado? Veja, a pergunta é retórica, né? Esperando uma resposta. A lei é pecado? Porque ela é a força do pecado em nós? Não. É uma pergunta retórica que existe uma resposta negativa. Não, não é. A pergunta é naturalmente técnica, retórica, com a qual faz avançar o seu argumento, fazendo perguntas a si mesmo, ou imaginando um interlocutor em debate, um perguntador importuno na multidão, bombardeando-o com perguntas. Todavia, a tática retórica não funcionaria se a pergunta não tivesse sentido nesse ponto. Foi o próprio Paulo que provocou a pergunta. Foi o ensinamento do próprio Paulo que deixou implícito, como corolário imediato, que a própria lei é pecado, força tão terrível quanto o próprio pecado. Além disso, o comentador paulino dificilmente deixará de notar a atitude regularmente negativa que Paulo revela em relação à lei. Por exemplo, sua acusação em Romanos 1, né, Romanos 1, verso 18 até o capítulo 3, verso 20, termina com a impetuosa afirmação: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada perante ele, Deus. Na passagem citada, um pouco acima, ele continua: agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos. Olha que interessante. Então, veja, Paulo, mais uma vez aqui, entende que não há como ser justificado pela lei. Óbvio, né? Ali é uma mensagem para judeus, né? Direta para os judeus, que entendiam que estava garantida aí a sua comunhão com Deus seguindo a lei. Só que já estávamos vivendo uma nova aliança. Então ele está apresentando aqui a nova aliança em Cristo Jesus. Então ele entende, ó, se você acha que alguém pode ser justificado seguindo os preceitos restritos da lei mosaica, não, nenhuma carne vai ser justificada. Ou seja, a justificação agora se dá através de Cristo Jesus, né? Através da crença, né, na obra redentora e expiatória de Cristo. E diz mais, né? Agora estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos. Então, o indivíduo que não quer viver a nova aliança em Cristo Jesus, ele está vivo, mas vivo para a lei e vivo para seguir o impulso e a força que o pecado conduz. Note, ele faz a distinção. Não há como ser justificado, não há salvação. Ele está sendo bem claro, bem direto. Ele está usando aqui termos teológicos avançados, técnicos, mas se quisesse dizer de maneira objetiva, não há salvação fora de Cristo. Ele poderia dizer isso. Não há salvação mais em outras alianças, através da lei, que pertence à antiga aliança. Né? Diz mais aqui, ó, e numa passagem mais adiante, na carta, muito citada, afirma que Cristo é o fim da lei. Fim, no caso, telos. Ou seja, Cristo é o cumprimento, né? Fim aqui tem um sentido de cumprimento. Cristo cumpriu a lei. Com meio da justificação para todos os que creem, Romanos 10, 4. Em 2 Coríntios, do capítulo 3, versos 6 e 9, Paulo refere-se à antiga aliança de Moisés, né? Como ministério de morte e ministério de condenação. Pesado, não? Veja, Paulo entendeu, mais uma vez, compreendeu que a lei foi importante, só que ele diz, ó, esse ministério da lei, essa antiga aliança, é o ministério da condenação. É um ministério que só condena, que não absolve. Por quê? Porque ele tem em mente que Jesus, tendo estabelecido um novo acordo, um novo pacto, é um ministério de morte. Ou seja, quem tentar viver debaixo dessa lei, desse ministério, só encontrará morte. E quem seguir os preceitos da graça e da lei do Espírito, né, nessa união mística com Jesus, encontra a vida. Então ele vai fazendo esses contrastes, né? Romanos 3, versos 10 e 13 fala da redenção pela qual Cristo nos remiu da maldição da lei. No capítulo 4, verso 8 e 10 dá a entender que observar a lei é cair sob o poder da stoicheia,
né? Stoicheia, esqueci, simplesmente esqueci o significado desse termo. Tá vendo? Ele colocou o termo grego aqui, mas não traduziu, não trouxe a transliteração. Em Romanos 5:4 adverte os Gálatas, ou melhor, capítulo 5, verso 4. Rompeste com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Talvez seja um dos versículos mais claros, mais na cara, né? Gálatas 5:4 aqui no que diz respeito à tentativa do indivíduo de praticar a lei. E você vai ver muitas igrejas judaizantes hoje em dia, né? Guardando o sábado, transformaram seus templos cristãos em verdadeira sinagoga judaica. Você não vê a cruz, mas você vê bandeira de Israel, você vê a menorá, o candelabro, você vê um chofar para o pastor tocar ali, pastor fantasiado de rabino, sacerdote. O que Paulo diz acerca dessas igrejas, desses crentes? Vocês já romperam com Cristo. Vocês que buscam a justificação pela lei, praticar achando que, eu sou o novo Israel, então eu vou praticar os preceitos do Antigo Testamento. Essas coisas foram abolidas. Paulo fala, vocês caíram da graça. Todas as vezes que nós começamos a imitar os judeus, nós caímos da graça, né? Fiquei sabendo aqui em Araruama, onde eu moro, que tinha uma igreja aí que o pastor celebra a Páscoa cristã, que tem uma outra conotação, né? A ceia, a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor cristã, ainda que você comemore na Páscoa ou não, ela tem outra conotação. Mas aí esse pastor celebra, né? Celebra a Páscoa cristã, a semelhança da Páscoa judaica. Quer praticar a lei, quer viver a lei, quer viver os preceitos da lei. Porque, pastor, mas a Páscoa foi instituída em Êxodo 12, né? Antes da instituição das leis no Sinai. Sim, mas o restante da lei, né? Porque a lei não é apenas o decálogo, 10 mandamentos, né? Mas a lei ratificou, estabeleceu a festa da Páscoa, festa dos tabernáculos e outras festas judaicas, como algo que Israel tinha que praticar. Então virou lei. Tornou-se lei. Embora a instituição propriamente dita tenha sido ali em Êxodo 12, antes da saída deles do Egito, a preparação para sair do Egito, mas ficou fazendo parte de uma festa importante que a lei ordenava e que tinha que ser cumprida. Certo? Aí vem o crente, esse pastor aqui na cidade aqui, fazendo uma festa judaica, assando cordeiro e concedendo, até amassando boldo, sim, boldo, para dizer que eram ervas amargas. E todo mundo ali fazendo aquela refeição, a semelhança dos judeus. Como assim? Você é crente ou é judeu? Você está vivendo a antiga aliança? Paulo fala para os Gálatas, se vocês querem viver, querem ser justificados através da justiça da lei, vocês caíram da graça. Há muito tempo, vocês abandonaram a Cristo, vocês romperam com Cristo. Há uma ruptura com Jesus quando a igreja começa a se tornar uma igreja judaizante. Guarda de sábado, guarda de festas judaicas, quer tocar chofar, pastor quer se vestir como se fosse um rabino, um sumo sacerdote. Loucura. Loucura. E eles acham que estão sendo a vontade de Deus, né? Diz mais aqui o Jimmy Dunn. Foi com base nesse ensinamento que foi estabelecida a dialética fundamental, o evangelho / lei da teologia da reforma. Evangelho e lei encontram-se em fortíssima antítese. E comentadores contemporâneos não hesitam em concluir que, para Paulo, a lei é, na verdade, poder hostil ou até demoníaco, tirano como o pecado, com função semelhante de Satanás. Ou ainda, uma conclusão comum tem sido de que, na visão de Paulo, a lei nunca teve papel positivo no processo da salvação. Ao contrário, pela lei a humanidade é levada ou impelida ao pecado. Então, por fato de Romanos Paulo bater bastante na lei, alguns entendem que Paulo era avesso à lei. Ele bate também em Gálatas, né, principalmente, mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Ele entendeu que a lei teve o seu papel. Não tinha mais, né? Mas ao mesmo tempo não podemos ignorar que Paulo também fala da lei em termos positivos, concordo? Particularmente Romanos. A justiça salvífica de Deus é atestada pela lei e os profetas, Romanos 3:21. Então, eliminamos a lei através da fé? Pergunta Paulo. De modo algum, responde. Pelo contrário, a consolidamos, Romanos 3:31.
A lei é santa e santo, justo e bom é o preceito. A lei é espiritual, Romanos 7,12. Deus enviou seu próprio Filho a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo entendia que Jesus veio realmente, o propósito, o fim da lei é Cristo. Jesus veio fazer o que nenhum de nós conseguimos fazer, cumprir a lei na íntegra. Então ele cumpriu. O fim da lei é Cristo, ou seja, a lei foi cumprida por ele para que ninguém mais pudesse, ou precise, hoje em dia, ter que obedecer os preceitos da lei, que nós vivemos uma nova aliança. E Jesus, esse que estabelece uma nova aliança, que é Jesus, ele cumpriu toda a lei. Cumpriu por mim e por você. Assim como morreu lá na cruz para expiar os nossos pecados. Algo que nenhum de nós, nenhum ser humano poderia fazer. Por ninguém. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. Romanos 13, verso 8. Baseado neste ensinamento, outros comentadores insistem com igual vigor que a lei permaneceu força positiva para Paulo e não foi abrogada por Cristo. Como explicar ensinamento tão diferente? Como devemos reagir a essas interpretações contrastantes? Uma possibilidade é dizer que Paulo mudou ou desenvolveu suas ideias entre a carta aos Gálatas e a carta posterior aos Romanos. Isso sempre é possível, ainda que o período de tempo entre as duas cartas não seja muito longo. E o discurso sobre o amor ao próximo, que cumpre a lei, em Gálatas 3,14, soa muito parecido com o discurso sobre o amor ao próximo, que cumpre a lei, em Romanos 13, verso 8. Outros contentaram-se com constatar e deixar o ensinamento de Paulo incoerente e irreconciliável em suas contradições. Olha que interessante. Ele cita aqui, olha só as notas de rodapé, quantos teólogos concordam e discordam, dizendo, uns dizem que Paulo mudou de pensamento. Como é que ele pode ficar falando bem da lei, a beça, em Romanos, de repente em próprio Romanos ele já bate um pouquinho, Gálatas ele destrói a lei. Paulo mudou seu pensamento de Gálatas para Romanos? Alguns dizem sim, mudou. Ele começou a não ficar pegando tão pesado. Será que ele recuou? Aquela radicalidade inicial de romper totalmente com a lei, ele dá uma recuada. Pode ter acontecido muitas coisas. Ele entendeu, ou início da sua conversão, ele descarta totalmente a lei e diz ela é inútil e tal, mas depois, com o passar do tempo, não, ela teve sua função, ele começa a ter uma posição mais equilibrada. É possível. Outros já são mais radicais, outros comentaristas, outros, como diz o Jim Dow, que dizem que, não, Paulo era um cara incoerente. Geralmente são teólogos liberais que dizem isso, não, Paulo era um cara que falava várias coisas incoerentes, vários paradoxos no seu discurso, não era meio certo da cabeça, não. Isso aí ignora totalmente aí o preceito, por exemplo, de que Paulo foi inspirado pela Escritura para escrever as Escrituras, né? O assunto é evidentemente importante, as questões delicadas. Para a tentativa de analisar a teologia de Paulo no tempo em que escreveu Romanos, não pode deixar de ocupar lugar central, independentemente de qualquer outra coisa. Nomos, a palavra nomos, lei no grego, é tema maior em Romanos. Na verdade, o subenredo principal. Entre o capítulo 2, versículo 12 e Romanos 8 a 7, a palavra aparece nada menos de 66 vezes. Portanto, dada a relevância do tema, sua importância histórica na teologia e a continuação da discordância sobre a qual foi a teologia da lei do próprio Paulo, deveremos dedicar-lhe atenção especial. Veremos que o mais conveniente é dividir a discussão em 3 sessões, mas primeiro vamos a alguns preliminares preparatórios. Então, na próxima aula a gente vai seguir aí, onde vai falar sobre a Torá, a lei e as leis, né? Ele vai falar sobre a lei e a Torá, qual é a concepção de Paulo de lei. Então isso foi só uma introduçãozinha. Ele está seguindo nos estudos, muito profundo, né? É isso aí. Até a próxima aula. Deus abençoe. Dê seu like, compartilha. Fui.